Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Hoje a gente teria devocional, mas como houve uma pergunta sobre o ensinamento de ontem, eu resolvi responder essa pergunta porque talvez tenha gerado dúvida em muitas pessoas. Então, por que não responder essa pergunta primeiro e depois a gente segue adiante? A pergunta dessa pessoa do grupo foi a seguinte: ela me escreveu falando assim: qual seria a diferença então entre a cobiça e a inveja? Porque às vezes ela se pega querendo algo que a outra pessoa tem, ou até mesmo julga porque aquela pessoa tem aquilo, e às vezes ela sente que aquela pessoa nem merecia ter o que ela tem. E ela, ao fazer isso, ela fala que ela se sente muito péssima, ela se sente péssima de sentir tudo isso e não gostaria que isso ficasse acontecendo sempre. Então, como ela deveria agir, então, quando esse tipo de coisa acontecer? Então, essa pergunta é muito boa. A Vanessa fez essa pergunta e eu vou responder agora, então, sobre a diferença da cobiça e da inveja e quão destrutivas elas podem ser. A cobiça é a vontade de ter o que o outro tem. A inveja é sempre a tristeza pela alegria alheia. Mas eu acho que é muito importante a gente prestar atenção quando a gente está tendo esse tipo de sentimento e parar e pensar. Eu também posso ter o que aquela pessoa tem. Então, focar e ter fé para você criar aquilo para você também. Sem precisar ficar se comparando com a pessoa ou pensando sempre no sucesso daquela pessoa e até, às vezes, odiando aquela pessoa. Porque muitas vezes acontece isso. A pessoa chega num ponto em que ela, que tá cobiçando, que tá invejando ali, ela chega num ponto que ela odeia tanto a pessoa que ela quer a destruição da pessoa. Ela quer que a pessoa perde o emprego dela, ela fica mentalizando coisas ruins para aquela pessoa. Então, por isso que a cobiça e a inveja são perigosas. Porque elas podem prejudicar muito, principalmente aquele que tá, com certeza, aquele que também tá sendo invejado, mas também a pessoa que tá invejando, certo? Então, assim, é muito complicado quando você entra nesse tipo de vibração negativa, porque é uma vibração negativa, né? Então, às vezes, a pessoa fica invejando tanto que ela quer que outra pessoa se dá mal, para ela se dar bem e aí tudo bem, tá tudo certo, né? Para inverter papéis mesmo. Quando você cobiça, você fica na mentalidade do outro. Então, você não faz nada para você. Então, percebam que vocês acabam gastando energia de vocês pensando nos frutos do outro, sem pensar nos próprios frutos que vocês poderiam estar, naquele momento, criando para vocês, fazendo acontecer, né? Então, o que é importante a gente ter em mente? Vamos tirar a ideia daquilo que você quer para você, né? Tira aquela ideia, não, eu quero um carro novo com aquela pessoa, tudo bem, quero um carro novo. Quero uma casa do jeito daquela pessoa, quero uma casa. Quero uma casa de praia. Tira a ideia que você quer e foca naquilo para obter aquilo, mas com fé, acreditando que você também pode, né? Que você tem a capacidade de sair bem sucedido também e obter aquilo, né? Eu acho que muito importante, na maioria das vezes que a gente tem sentimentos negativos, que a gente possa parar e pensar sempre. O importante é sempre perguntar os porquês naquele momento. Por que a gente está gerando tanta coisa ruim nesse momento na sua mente? Por que está vindo tanta coisa ruim? Né? Tomar cuidado, que Jesus sempre falava, orai e vigiai. Tem um porquê disso, né? Então, assim, tem muita coisa que vem na cabeça da gente, que a gente cria, ou que às vezes é imposta pra gente, e que às vezes acaba destruindo a gente. Então, tomar muito cuidado com o nosso pensar e perguntar pra você nesse momento, por que você tá se sentindo assim? Às vezes as pessoas sentem muito medo, mas por que eu tô sentindo medo do nada? Será que tá certo isso? Sempre questionar, sabe? É importante que a gente perceba que às vezes pode tá vindo influências de fora que a gente não percebe, como demônios, né? Espíritos ruins, que estão à nossa volta e a gente não percebe aquilo e a gente cai na cilada, morde a isca e fica com medo, né? Então, assim, toda vez que vocês tiverem um sentimento muito forte em vocês,
parem e pense, certo? Porque vocês vão perceber que não tá certo aquilo. Às vezes você não é daquele jeito e você tá sendo impulsionado a ficar daquele jeito, certo? Então a Vanessa, a pergunta dela foi muito relevante, então por isso eu quis gravar esse vídeo de hoje explicando a diferença, né? Existe a inveja branca e a inveja negra, né? A cobiça branca e a cobiça negra. Então, aquela que você quer destruição pro outro, aquela que você odeia aquela pessoa porque ela tem coisa que você não tem, isso não é legal. Isso não é legal. Agora viu que a pessoa tem algo e você, nossa, eu também quero ter aquele jeito. E você foca em você mesmo para conseguir aquilo, sem ter que passar por cima dos outros, sem ter que destruir ninguém. Aí sim é uma inveja branca, é uma coisa boa, porque foi uma maneira de, tipo, impulsionar, né? De querer ter algo, mas sem ter necessidade de destruição de alguém.